Segundo ano, vamos dar início a um novo estudo. É a unidade 2, no tempo da indústria, com o capítulo 6, o capitalismo industrial. Em alguns livros, ele também é conhecido como Revolução Industrial. Peguem o livro, página 90, e vamos dar início. Para entendermos melhor o que foi a Revolução Industrial, é preciso entender o conceito. Revolução. Revolução tem um sentido e um significado. Nós só podemos chamar de revolução um acontecimento capaz de transformar totalmente a vida das pessoas. Então, a sociedade, a economia e a política, em muitos casos. Mas elas têm que acontecer de uma forma geral. Então, a Revolução Industrial pode sim ser chamada de revolução, porque transformou a vida das pessoas. Então, resumindo, ficaram conhecidas como Revolução Industrial as transformações econômicas ocorridas na Grã-Bretanha a partir das últimas décadas do século XVIII. Lembrando que essas transformações econômicas, elas geraram também transformações sociais gigantescas. E essa grande transformação se deu em especial pelo aperfeiçoamento da máquina a vapor. A máquina a vapor passou a ser sistematicamente utilizada na produção de mercadorias, em especial na fabricação de tecidos, na mineração e na metalurgia. Além disso, criaram-se, a partir daí, novos mercados consumidores, alguns de maneira espontânea, mas muitos pela força das armas. Vamos ver melhor o significado dessas transformações. Para observarmos melhor o significado da Revolução Industrial, especialmente para a Inglaterra, coloquei aí duas imagens de Londres, antes e depois do processo industrial. Então, nós podemos perceber, de uma maneira rasa até, mas muito visível, que a Inglaterra sofreu uma grande transformação. Então, uma transformação urbana, mas uma transformação ambiental. E dessa maneira a gente sabe que também interferiu muito no cotidiano das pessoas. A industrialização teve início na Grã-Bretanha. Por isso que nós dizemos que os britânicos são pioneiros nesse tipo de trabalho, de atividade. Mas existem explicações para isso ter acontecido lá na Grã-Bretanha. E essas explicações elas estão voltadas para um século anterior à Revolução Industrial, que é o século XVII. No final do século XVII, a Inglaterra era um país rico, mas com a maioria da população vivendo no campo. Cerca de 70% da população vivia no campo. E eles se dedicavam ao cultivo, ao trabalho agrícola e também à pecuária. Criavam bovinos e ovinos. Os ovinos eram de extrema utilidade para eles, porque eles também se dedicavam à manufatura. A manufatura é uma produção que é mais simples do que a indústria, porque não tem ainda máquina a vapor. Eles utilizavam ainda da força motriz manual. Podia ser do ser humano ou de um animal. E o que eles mais produziam com a manufatura era tecido. Um tecido que era produzido da matéria-prima lã, retirada da ovelha. Então, era um casamento perfeito. A agricultura, a pecuária e a manufatura de tecido. Entre os séculos XVIII e XIX, ocorreu um aumento no processo de cercamentos das terras comuns. O que é esse cercamento? Havia uma grande quantidade de terra comum para as pessoas que elas podiam utilizar para diversos fins. As terras comuns eram aquelas que os camponeses e os aldeões, embora não fossem proprietários, tinham o direito de utilizar para caçar, pescar, retirar lenha e madeira e usar também como pasto. No entanto, a monarquia decidiu que era necessário que a economia se voltasse ainda mais para a manufatura de tecido, e para isso era preciso cercar as terras para que mais ovelhas fossem criadas. Nesse cercamento, muitos dos camponeses ficaram sem ter onde produzir a sua agricultura. Então, os camponeses não puderam mais usar dessas terras comuns em proveito próprio,
e passaram, em muitos casos, a trabalhar por jornada para os proprietários, aqueles que tinham terras em grande quantidade que não foram prejudicados por essa mudança. Ou então eles migravam para outros lugares, saíam do campo, muitas vezes iam para as cidades em busca de trabalho e sobrevivência. As transformações no campo também resultaram em mais alimentos para a população. O que aconteceu no campo? Além da retirada das terras comuns para serem cercadas para a criação de ovelhas, quem era proprietário, na época que tinha grande propriedade, passou também a ter acesso a novas técnicas e tecnologias para o plantio, o que gerou uma produção ainda maior. E, como consequência, as pessoas passaram também, de certa forma, a ter acesso mais a alimentos, diminuindo, por sua vez, a morte, o que representou um aumento demográfico. Quer dizer, houve um número crescente de nascimentos e diminuiu a mortalidade, o que gerou um número gigantesco de aumento populacional. Em um século, a população da Grã-Bretanha triplicou, resultando em um grande contingente de trabalhadores, que passou a se ocupar em diversas atividades, como minas de carvão e fábrica. Ou seja, passou-se a ter uma grande quantidade de mão de obra ociosa necessitando de trabalho. Então, essa grande quantidade de mão de obra, de trabalhadores, em busca de trabalho, encontrou o local perfeito com a construção das fábricas. Um outro motivo que fez com que a Grã-Bretanha se tornasse pioneira na Revolução Industrial foram as redes fluviais. Na época, ainda não tinha trem, né? Então, as redes fluviais, os rios, se tornavam o acesso rápido para levar grande quantidade de mercadoria. E eles haviam, ao longo de muitos anos, muitas décadas, investido nessas redes fluviais. Eles conseguiam viajar e transportar mercadorias de locais bem mais afastados de Londres. Então, isso facilitou muito, tanto o transporte da matéria-prima quanto da mercadoria que seria vendida. São vários os motivos que levaram os britânicos a serem pioneiros na industrialização. Mas o uso da máquina a vapor foi realmente o principal deles. Os britânicos já tinham manufaturas, tinham também algumas indústrias e máquinas, mas suas máquinas eram movidas à força da água, o que também era um empecilho, porque toda fábrica que eles construíam tinha que ser próximos de rios, então não podia ser afastado. Então eles começam num processo de estudo para construir uma máquina movida a vapor, em que essa máquina ela pudesse ter um valor acessível para não ficar tão caro o preço do produto, usado em diversas indústrias e diversos tipos de produção. Então, a partir do momento que eles conseguiram construir essa máquina a vapor um preço mais acessível e adaptado a qualquer tipo de indústria, a industrialização deslanchou na Grã-Bretanha. Mas o sucesso maior deles mesmo foi com a fabricação de fios de tecido, de lã e de algodão. Eles já produziam tecido, especialmente de lã, mas era muito trabalhoso, porque eles faziam fio por fio para poder fazer o tecido. A partir do momento que eles passaram a utilizar as máquinas a vapor, eles passaram a fazer máquinas onde vários fios pudessem ser feitos ao mesmo tempo, uma média de 120 fios. Então, a produção passou a ser muito maior e realmente eles investiram na produção de tecido. E agora, junto com esse processo de transformação da Revolução Industrial, além da lã, eles passaram a usar também o algodão. Nova divisão do trabalho, proletariado fabril. Nós vamos estudar agora e perceber agora
como a Revolução Industrial transformou o cotidiano, a vida das pessoas da Grã-Bretanha. A introdução das máquinas no processo produtivo aumentou o montante dos investimentos no setor têxtil, restringindo o número de empresários com dinheiro para montar fábricas. Na fábrica, os operários atuavam somente em uma etapa da produção, uma mudança radical na forma de realizar seu trabalho. A divisão de trabalho foi estabelecida para atender o aumento do consumo. Dessa forma, os trabalhadores eram tragados por um sistema em que a máquina era o centro produtivo. Tentando explicar aqui um pouco melhor para vocês. A partir do momento que as máquinas a vapor foram utilizadas na produção, especialmente do tecido, essa produção passou a se restringir a um pequeno número de pessoas que tinham condições financeiras de montar uma fábrica. Ou seja, passaram a ter menos pessoas como proprietárias do seu trabalho e mais pessoas como trabalhadoras. E esses trabalhadores passaram a ter o seu trabalho dividido em etapas. Eles não faziam toda uma produção, eles faziam só uma parte da produção. E o que é que isso implica? Por que eles tiveram o trabalho dividido dessa forma? Porque se ocorrer uma divisão do trabalho, a produção é maior. E o objetivo do dono das fábricas, dos donos, era produzir cada vez mais para atender a demanda que estava sendo crescente. Então, eles não estavam preocupados com a situação do trabalhador, com as condições deles dentro da fábrica. Eles estavam preocupados em que eles pudessem produzir cada vez mais. E agora nós vamos ver a consequência dessa forma de divisão de trabalho. Nós temos um exemplo nessa imagem da divisão de trabalho. Cada funcionário fica numa máquina que produz uma parte apenas da produção. À frente fica o dono da fábrica ou aquele que está fiscalizando a produção e onde eles são estritamente fiscalizados com horário. Nessa época, o relógio passou a ser de extremo uso, passou a ter também mais fábricas de relógio, porque o horário passou a ser muito marcado para o trabalho deles. Eles tinham horário para entrar e horário para sair. Nessa época também vale lembrar que não havia ainda leis trabalhistas, então quem determinava o tempo de trabalho era o dono da fábrica, que acontecia muito facilmente do dono da fábrica determinar que eles tinham que trabalhar 16 horas por dia. E como não havia leis trabalhistas, eles acabavam ficando sujeitos à lei do dono da fábrica. Uma outra condição que essa produção em excesso e voltada apenas para o consumo gerou foi a insalubridade e as péssimas condições dentro das fábricas. Eles tinham um horário muito restrito para alimentação. As condições eram difíceis, eles sofriam muitos acidentes de trabalho e não havia lei que pudesse resguardá-los. Se por acaso eles sofressem um acidente no trabalho, eles ficavam desempregados. E o proletariado, como passou a ser chamado os operários, se multiplicaram em grande quantidade nas cidades da Grã-Bretanha, como nós podemos ver nessa primeira imagem. E a moradia deles, em consequência disso, as cidades não estavam preparadas para receber aquela quantidade de gente. A moradia deles também era em péssimas condições. Eles dividiam quartos para famílias inteiras. Então, nós podemos ver nessa segunda imagem também um local onde haviam comunidades inteiras vivendo nesses quartinhos aí. E as condições também, a insalubridade é muito visível. Uma outra questão importante para lembrarmos é a exploração infantil no trabalho. Os ingleses, nessa época, passaram a utilizar de mão de obra infantil. Como eles utilizavam essa mão de obra infantil? Como o governo autorizava essa exploração infantil? Havia grande quantidade de orfanatos, de crianças órfãs, né? E os donos das fábricas faziam acordos
com os orfanatos, onde essas crianças podiam trabalhar em troca, né, do que elas iam ganhar para se alimentar e sobreviver. E eles também traziam a ideia de que era melhor a criança trabalhando do que vulgarmente vadiando. Então, essa ideia fazia com que eles explorassem a mão de obra infantil muito facilmente e a sociedade aceitasse também essas condições. A mão de obra infantil era usada de maneira indiscriminada, como nós podemos ver na imagem, né? Não tinha condições salubres, não tinha proteção e não tinha restrição para o local de trabalho. Eles trabalhavam muitas vezes em locais de extremo perigo à vida deles. E como sugestão, eu trago aqui Tempos Modernos, um filme de Charlie Chaplin, que vocês podem pesquisar, tem no YouTube, gratuito para vocês assistirem. E vocês podem se aprofundar um pouco mais a respeito dessa Revolução Industrial Britânica. E é isso, até a próxima aula.